A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero agradecer a você o carinho, o apoio, as orações e a cooperação com o programa Verdade e Vida. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. E hoje eu quero partilhar com você uma palavra vinda do trono de Deus, uma palavra consoladora. Nós vamos conversar hoje sobre o tema O Getsemane da Vida. Chame a sua família e ouça e assista o programa de hoje, porque Deus tem algo especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Heber Carlos de Campos Júnior, Heber Júnior, capelão da Universidade Mackenzie, professor de teologia do Seminário José Manuel da Conceição e do Seminário Presbiteriano do Sul. Seja bem-vindo ao Verdade e Vida, reverendo. Muito obrigado, presbítero Daniel. Reverendo, por que Jesus sofreu passando pelo Getsemane? O Getsemane era um cálice, ele diz, que ele precisava passar e que era particular dele. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo para salvar quem estava perdido. E para fazer isso ele precisava passar por sofrimentos que eram próprios de quem vinha ser Salvador. Então há um sentido em que Jesus Cristo fez algo peculiar. Ele tornou-se maldito de Deus para fazer daqueles que creem nele benditos de Deus. Então é nesse sentido que eu digo que o sofrimento de Jesus no Getsemane, no jardim lá, foi peculiar, porque ele veio fazer algo substitutivamente, isto é, em lugar de outras pessoas. Esse é o centro da sua missão. E é isso que faz dele o salvador de outras pessoas. Então, quando a Bíblia fala que cada um daqueles que seguem a Jesus precisam negar a si mesmos e tomar a sua cruz, elas não sofrem da mesma maneira como Jesus sofreu. Jesus sofreu de forma peculiar, ele pagou pelo pecado de outras pessoas e já no jardim ele já sentia as dores de estar só. É por isso que o texto diz que os seus discípulos não o acompanharam em oração e ele se sentiu só. Era necessário que ele se sentisse só. Era necessário que na cruz ele clamasse, Deus meu, por que me desamparaste? Isto é, Jesus foi deixado só, figuradamente falando, né? Deixado só pelo Pai, para que ele fosse, para que nós fôssemos eternamente unidos ao nosso Deus. Reverendo Heber, Jesus sofreu, mas por que as pessoas, os amigos telespectadores, sofrem? O sofrimento faz parte desse mundo por causa da rebelião dos homens para com Deus. Lá no início da história bíblica, quando registra-se a queda, a queda é o pecado do homem, a sua rebelião, o seu afastamento de Deus. Deus trouxe como maldição sofrimento sobre esse mundo, castigo sobre esse mundo. Mas esse é um sofrimento que acontece por diversas maneiras. Muitas das coisas que nós sofremos são resultados das nossas más escolhas. Outros sofrimentos que nós temos são resultados dessa maldição de Deus, doenças e catástrofes, né? Esse mundo desorganizado. Mas nós também temos um outro tipo de sofrimento que é bastante nobre. A Bíblia fala muito daqueles que sofrem por causa de Cristo. Esse é um sofrimento que diz respeito a carregar o fardo de quem entende o que é seguir a Jesus Cristo. E eu acho que esse sofrimento é um sofrimento com o qual nós podemos nos identificar com Jesus. Por exemplo, Pedro fala que nós somos chamados para sofrer, para imitar aquele que quando ultrajado não revidava com ultraje, aquele que quando sofreu permaneceu, entregou todas as coisas a seu Deus e Pai. Nós temos um lado parecido, aquele que é discípulo de Jesus tem esse tipo de sofrimento também, e esse é um sofrimento nobre. Existe algum valor em se sofrer por Cristo? Eu diria que o valor mais especial, e o telespectador precisa saber disso, é que sofrer as coisas no caminho de Deus significa aproximar-se mais de Deus. Certa vez eu li sobre um pregador famoso, Charles Spurgeon, que disse assim, para mim saúde é a segunda maior bênção. E a razão pela qual, toda vez que a gente fala alguma coisa ligada à segunda, você logo quer saber qual é a primeira, né? E ele disse assim, só perde para a doença. E a razão pela qual ele disse isso é porque ele entendia que todas as vezes que ele sofria no caminho de Deus, ele se aproximava mais de Deus.
Então o sofrimento lhe trazia uma sensibilidade maior para as coisas do Senhor. E eu acho que esse é o valor de nós entendermos o que é sofrer no caminho do Senhor Deus, o que é sofrer à medida em que seguimos Jesus Cristo, principalmente se sofremos por causa do seu nome, se sofremos por causa do amor que se tem por Jesus e por seguir a verdade de Jesus. Reverendo Heber, finalizando assim a nossa entrevista, que mensagem o senhor daria para os amigos telespectadores que possam estar enfrentando um sofrimento, uma doença? Que mensagem agora o senhor daria para eles? O que eu diria para eles é entenderem que esse sofrimento que você, porventura, possa estar passando na sua vida, não é sem propósito se você conhece a Cristo Jesus. Isto é, aqueles que amam a Deus, a Bíblia tem uma mensagem preciosa, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com isso não está dizendo que nós sempre teremos uma coisa boa, temos uma coisa boa reservada para nós ainda nesta vida. Não é verdade que todos que estão doentes serão curados, nem todos os desempregados receberão emprego, nem todos que buscam por um casamento acharão, não é isso. Mas de que as coisas principais na nossa vida, principalmente a redenção em Cristo Jesus, não será anulada por conta do sofrimento dessa vida. Esse é o que há de precioso na vida daquele que segue a Jesus Cristo. Eugênio, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical. E depois, a mensagem que Deus preparou ao seu coração. Hoje o reverendo Hernandes abordará o tema O Getsemane da Vida. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê, para quem invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê. Possível aquele que crê, para quem invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê, para quem invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás este monte, lança-te no mar. Pois Deus está atento para atender o que em oração pedimos, sem duvidar. Possível aquele que crê, para quem invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê, para quem invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê. Que ligamos na terra é ligado no céu, que desligamos na terra é desligado no céu. Se Deus concordar em isto acontecerá, pois assim a palavra nos ensina a orar. Possível aquele que crê, para quem invisível consegue ver, para quem não põe limites
Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê. Vamos conversar sobre o nosso tema, o Getsêmani da vida, baseados em Mateus 26, 36 a 46. Era a festa da Páscoa judaica. A cidade de Jerusalém estava fervilhando de gente vinda de todos os cantos. O sinédrio judaico, nas caladas da noite, conspirava contra Jesus. Jesus está no cenáculo, conversando com seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos, ensinando-os acerca da humildade, acerca da promessa da vinda do Espírito Santo. Jesus ora pelos seus discípulos. Jesus ministra a ceia para os seus discípulos. E nesse momento, Judas sai para trair Jesus. Esse é um tempo difícil, onde Jesus sai do cenáculo para ir para o Getsêmani. Getsêmani era um jardim defronte do templo de Jerusalém, nas fraldas do Monte das Oliveiras. Ali havia uma prensa de azeite, e Getsêmani significa isso, prensa de azeite. É neste lugar que Jesus vai travar a mais decisiva batalha da humanidade. É neste lugar que Jesus vai prostrar-se ao chão e suar sangue e chorar convulsivamente. É nesse lugar que Jesus vai se levantar para determinadamente ir para o Calvário, morrer numa cruz em nosso lugar, em nosso favor. Eu queria conversar com você então sobre este Getsêmani da vida. E no Getsêmani da vida nós enfrentamos em primeiro lugar o drama da angústia e da aflição. Para a multidão, Jesus falou muitas coisas. Quando ele precisou falar sobre o traidor, ele falou apenas para os seus 12 apóstolos. Quando ele entrou no Getsêmani, para falar que a sua alma estava angustiada até a morte, ele só disse isso para Pedro, Tiago e João. Mas quando ele suou sangue, quando ele ofereceu a Deus orações com forte clamor e lágrimas, quando ele sentiu o peso do nosso pecado, ele estava literalmente só, suando sangue, prostrado ao chão. Na vida, nós passaremos pelo Getsêmani da aflição e da angústia. Haverá circunstâncias que teremos ao nosso lado amigos. Outras circunstâncias nós teremos poucas pessoas, poucos e achegados amigos. Mas na hora da nossa dor mais profunda, das nossas lágrimas mais quentes, do sangue esvaindo-se de nós, quando estivermos prostrados, esta é a hora em que nós beberemos este cálice sozinhos. Ali estaremos enfrentando o drama das angústias mais profundas e mais avassaladoras. É importante perguntar por que Jesus está triste? Por que a sua alma está aflita? E certamente não foi porque o sinédrio, nas caladas da noite, conspirava contra ele. Jesus não está triste apenas porque Judas covardemente o traiu por míseras moedas de prata. A tristeza de Jesus não é decorrente do fato de que Pedro haveria de negá-lo naquela noite. A tristeza de Jesus não está no fato de que os judeus, por inveja, o entregariam a Pôncio Pilatos, que por covardia o entregaria à cruz. A tristeza de Jesus não consiste no fato de saber que ele vai ser cuspido, que ele vai ser torturado, que ele vai ser esbordoado, que vão enterrar em sua cabeça uma dolorosa coroa de espinhos.
A tristeza de Jesus não está no fato de ser entregue nas mãos dos pecadores para ser preso numa cruz diante de dores lancinantes. A angústia de Jesus é pelo fato de saber que Ele se faria pecado por nós. Ele que é santo, 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 haveria de se fazer maldição por nós e haveria de beber o cálice da ira de Deus por nós, em que seria abandonado pelo próprio Pai naquela cruz maldita, para se fazer pecado e maldição por nós e morrer a nossa morte, para nos dar a vida eterna. Na vida, nós também enfrentaremos o Getsêmani da dor, da aflição e da tristeza. No Getsêmani da vida também nós enfrentamos o drama da solidão. Jesus Cristo foi acompanhado por uma vasta multidão. Mas quando ele precisou conversar sobre o traidor no cenáculo, ele só disse essas palavras para os seus 12 discípulos. Dali ele desce para o monte Sião, atravessa o vale do Cedron, penetra nas fraldas do Monte das Oliveiras, e quando chega no Monte Getsêmani, no Jardim do Getsêmani, diz a Escritura que ele disse para Pedro, Tiago e João, para ficarem do lado dele, para o assistirem, para vigiarem com ele. E só para esses 3 mais íntimos, Jesus Cristo disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Entretanto, Jesus deixou os 3 e caminhou adiante, e ali diz a Bíblia que Jesus se prostrou com o rosto em terra e clamava: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Diz o evangelista Lucas que a intensidade da oração de Jesus foi tal e a agonia dele foi tão profunda que ele começou a suar sangue. Nesta hora, Jesus estava literal e absolutamente sozinho. Possivelmente na caminhada da vida você terá amigos, companheiros, família. Talvez nas horas mais amargas e difíceis, você pedirá um grupo para estar do seu lado. Mas quando você tiver que enfrentar o Getsêmani da sua solidão, quando os seus joelhos se dobrarem e o seu rosto cair por terra, quando as lágrimas grossas começarem a rolar pela sua face, quando você começar a sentir o drama de suar sangue e enfrentar a angústia mais profunda da sua alma, possivelmente, nesta hora, você estará só. Você estará sozinho. Este é o Getsêmani da solidão. Mas Jesus Cristo não apenas passa pelo Getsêmani da tristeza e da solidão. Ele enfrenta também o Getsêmani da oração. Jesus vai para aquele jardim com o propósito de orar. E ele diz para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca. E Jesus agora chega para os 3 discípulos, Pedro e Tiago e João, e diz: vigiai comigo. E ele então avança um pouco mais. E diz a Escritura que ele se dobra, que ele põe o rosto em terra. E ele começa a orar. E ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. E se levanta da oração e vai ao encontro de Pedro e Tiago e João, e eles estão dormindo. E Jesus os acorda e diz para Pedro: nem uma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Retorna ao local solitário de oração, prostra-se com o rosto em terra e repete a oração: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E diz a Bíblia que Jesus levanta-se outra vez,
vai ao encontro de Pedro, Tiago e João, eles ainda estão dormindo. E Lucas diz que eles estavam dormindo o sono da tristeza. E Jesus os repreende outra vez por estarem dormindo e não vigiando e orando. E retorna outra vez. E Lucas nos informa que Jesus ora pela terceira vez, não apenas repetindo as mesmas palavras, mas mais intensamente, com mais fervor, com mais intensidade. E é aí que Hebreus nos informa que Jesus ora com forte clamor e lágrimas. Possivelmente as lágrimas banharam a sua face, molharam o chão. Esse é o momento que Lucas nos informa que o suor de Jesus começa a se transformar em gotas de sangue caindo ao chão. Mas ele se levanta desta oração, vitorioso, fortalecido, e vai acordar os seus discípulos, dizendo: ainda dormis e repousais, levantemo-nos, porque o traidor se aproxima. Jesus agora está fortalecido para enfrentar os seus inimigos. Quando a turba chega, capitaneada por Judas Iscariotes, Jesus pergunta: a quem buscais? E eles respondem: a Jesus o Nazareno, sou eu. E diz a Bíblia que eles caíram por terra. Eles se ergueram outra vez e Jesus pergunta de novo: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. E Jesus diz: sou eu. Então deixem estes outros irem. Jesus se levanta não para fugir. Jesus se levanta para enfrentar os seus inimigos. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, aquela hora traçada na eternidade, aquela hora apontada pelo relógio do céu, tinha chegado e Jesus haveria de ser entregue nas mãos dos pecadores para morrer numa cruz em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar perdão, redenção e vida eterna. Mas diz a Bíblia, em quarto lugar, que Jesus passa pelo Getsêmani do consolo. Enquanto Jesus agonizava em oração no Getsêmani, sem a presença de seus discípulos, sem a vigilância de Pedro e Tiago e João, diz a Escritura que diante do drama daquela cena do inimigo se aproximando com as suas espadas, Pedro saca da sua espada. E Jesus disse: guarda a tua espada, Pedro. Se eu precisasse, eu mandaria vir dos céus 12 legião de anjos. 12 legião de anjos são 72 mil anjos. Jesus não precisava desse exército angelical para lutar por ele, porque exatamente para esta hora ele havia vindo ao mundo. Mas diz a Bíblia que Deus enviou um anjo para consolar Jesus. Eu quero dizer para você que nos Getsêmanes da vida, nos vales escuros da caminhada, quando você sentir a dor apertando o seu peito, quando você perceber que as pessoas mais próximas vão estar longe de você ou perto, mas indiferentes à sua dor, nesta hora virá do céu um consolo angelical, virá do céu um consolo extraordinário, porque Deus é o Deus que nos consola na hora da nossa angústia. Ele é o Deus e Pai de toda consolação. Deus não nos poupa dos problemas, Deus não nos poupa das aflições, mas Deus nos consola nas aflições. Nos jardins da vida, quando tivermos que enfrentar os Getsêmanes, a prensa de azeite, quando nós nos sentirmos amassados emocionalmente, nestas horas passaremos por tristeza sim, passaremos por momentos de solidão também, teremos que dobrar os nossos joelhos em oração fervorosa e com lágrimas, é verdade, mas também é verdade que nós receberemos de Deus o consolo, o refrigério e o bálsamo da sua presença. O nosso Deus é o Deus e Pai de toda a consolação. É o Deus que enxuga as nossas lágrimas. É o Deus que nos apanha no colo. É o Deus que nos carrega nos braços. É o Deus que sustenta a nossa vida. É o Deus que transforma vales em mananciais. É o Deus que transforma noites escuras em manhãs radiosas. E é o Deus que põe nos nossos lábios um hino de louvor nas noites escuras da nossa aflição. Eu quero orar em seu favor.
Eu quero colocar a sua vida, a sua família no altar de Deus. Você que está passando por uma luta, você que está passando por um problema, você que está passando por uma angústia, quem sabe na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, com a sua saúde, nas suas finanças, na sua vida espiritual, neste momento, ore comigo e coloque a sua vida no altar deste Deus, o Pai de toda a consolação. Deus querido, acabamos de receber a Tua palavra e observar a saga de Jesus no jardim do Getsêmani. Ó Deus, na caminhada da vida, sustenta-nos para que tenhamos forças para enfrentar os nossos Getsêmanis. Sejam eles o Getsêmani da tristeza, da solidão. Dá-nos graça para enfrentarmos essas situações em oração, com joelhos dobrados, prontos a obedecermos e submetermos-nos à Tua vontade, sabendo que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Também, ó Deus, consola-nos com o refrigério que vem do céu, com o bálsamo da Tua presença, e que saiamos fortalecidos, prontos a fazermos a Tua vontade e a vivermos para o louvor da Tua glória. É a nossa súplica e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Getsêmani da vida. Esse foi o tema da mensagem de hoje, baseado em Mateus capítulo 26, versos 36 a 46. Onde o reverendo Hernandes abordou acerca de 4 verdades sublimes sobre o Getsêmani. O Getsêmani da tristeza, o Getsêmani da solidão, o Getsêmani da oração e o Getsêmani da consolação. A minha oração, o meu desejo sincero, é que o Espírito Santo de Deus possa lhe ter esclarecido sobre essas verdades preciosas e que encoraje a você a tomar a decisão maior da sua vida, a de reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor pessoal da sua vida. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 e adquire a mensagem de hoje com o tema Getsêmani da vida, tanto em DVD como em CD, tanto para sua edificação como para presentear um familiar, um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou faça uma doação diretamente no Banco do Brasil para a agência 4442, dígito 3, para a conta 7000, dígito 9. Eu quero lhe convidar para estar amanhã às 9 horas com toda a sua família e participar da escola dominical e do culto matutino às 9 horas e do culto vespertino às 18 horas. Entre no nosso site www.verdadevida.com e clique ali, procure uma igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Lembramos aos nossos pastores e conselhos para que atualizem os dados da sua igreja, que de certo vai facilitar a vida dos amigos telespectadores que querem visitar e frequentar a sua igreja aí na sua cidade. Igreja, comunidade terapêutica. Esse é o tema do nosso próximo programa aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 5. 4 mensagens especiais, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes ensina como é possível ter um casamento feliz, que seus filhos são parte de um projeto divino e que Deus está sempre conosco, mesmo quando não percebemos. O DVD Verdade e Vida, volume 5, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça o seu pedido. 0800 119 105. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.